continuar aqui, fazer uma aula da Grécia agora. A gente falou sobre a questão da filosofia grega, né? Eu fiz uma playlist ali separada, que eu parei ali no Império dos Assírios e comecei umas aulas de filosofia. Mas eu não peguei a história da Grécia mais a fundo aqui para fazer. E eu dei só uma passada ali, daí eu acharia interessante fazer aqui, vendo pelo lado histórico mesmo agora, a questão da sociedade grega, né? Até porque vai ser importante ali para entender o império do Alexandre o Grande, né? O macedônico, para a gente daí avançar para a sociedade romana, né? E aí a gente já chegou até nos assírios ali, aí a gente para aqui um pouco e volta para falar um pouco ali, né, na Península Balcânica e até na ilha de Creta ali, né, e falar sobre os gregos, né? E entender o que estava ocorrendo ali, né, paralelamente a toda aquela questão que a gente está estudando no Oriente Médio ali na Mesopotâmia. Eu trouxe aqui, né, uns períodos da Grécia Antiga e coloquei aqui, né, de 3000, né, a 1500 antes de, que é depois, né, depois, after, no caso, depois de Cristo aqui, né, 3000 aqui e 1500, que daí a gente vai passar pela civilização cicládica, né, ou cicladiana, e aí os minoicos aqui na ilha de Creta, os micênicos, daí a chamada Grécia Arcaica, os helenísticos, ou a Grécia Clássica, né, a Grécia Helenística do Alexandre, daí a Grécia sob o domínio de Roma, sobre o domínio do Império Bizantino e sobre o domínio do Império Otomano aqui, né? Tem todos os mapinhos bem certinho, bem interessante de ver nessa linha aqui, que dá para se localizar bem, né, como que tava, o que estava acontecendo e como que estava acontecendo. Então a gente vai começar aqui, né, com a Grécia Cicládica, entender um pouco aqui o que é essa civilização cicládica aqui, né? Ela é uma cultura, né, da Idade do Bronze, do Mar Egeu, que abrange nominalmente aproximadamente 3000 a 2000 a.C., embora tenha subsistido até 1100, né, antes de Cristo. Para falar sobre essas civilizações muito antigas, né, tipo 3000, 4000, eles usam o termo cultura, né, que aí é a cultura cicládica, que é como se fosse uma cultura arqueológica, né. Então ela vai começar em 3000 aproximadamente, vai durar até 2000, né, mas ainda existem algumas características dela que subsistem ainda até 1100, né? Seria o 1100 aqui o marco do fim da idade da Era de Bronze, né? Ela foi proposta, né, pelo arqueólogo Chris Sontas no final do século XIX, né, após as diversas descobertas nas Ilhas Cíclades. No final do século XIX que ocorre muito dessas escavações, né, que os arqueólogos vão buscar ali, inclusive a civilização micênica, a civilização minoica. Todos ali, né, no século XIX que vai ocorrer essas escavações, eles vão descobrir muitas dessas culturas que eles ainda não conheciam. Aí durante parte de sua história, né, influenciou a florescente civilização minoica, né, que a gente já vai ver bem certinho o que é essa civilização minoica, que por enquanto não comentei bem certinho, né? Como evidenciado pelas fontes arqueológicas, nas estatuetas importadas das Cíclades e as imitações autóctones, né? Assim como o continente, no cemitério de Agiocosmas, na Ática, já vou mostrar ali, né, onde que são essas ilhas cicladienses para a gente entender bem certinho. Foram encontrados túmulos, né, contendo objetos cicládicos, o que pode indicar uma colônia cicládica ou uma irradiação de sua influência. Em 2000 a.C., as ilhas Cíclades caíram sob a égide da civilização minoica, né? Então, como a gente viu aqui, né, a civilização cicládica vai ser substituída daí pela civilização minoica, né? Que a civilização cicládica, no caso, são essas ilhazinhas aqui. Eu já trouxe um mapinha melhor. Que daí a civilização que vai dominar ali vai ser a ilha de Creta aqui, né? Que vai ser a civilização minoica. Trouxe mais uma linha do tempo aqui, né? Pra gente entender bem, né? Aqui a gente tem a era do metal, né? Que seria a civilização micênica aqui, né? O Minos vai ser relativo ao rei Minos, né? Que vai ser o rei que vai
ter parte naquela lenda lá, né, que ele tem um filho que era metade touro, metade homem, que é o Minotauro. Foi preso lá no Palácio de Knossos, né, na ilha de Creta, ali, que a gente já vai ver bem certinho. A Guerra de Troia, né, que isso daqui é daí do 3000 até 800, né, ele coloca aqui, né. Daí aqui na Grécia Arcaica, né, tem a ascensão das cidades-estados, né, Atenas, Esparta, Corinto, né, da Carta dos Coríntios, né, do Paulo, Olimpo, Argos e tal. Aí vai ter os Jogos Olímpicos aqui, né, que vai ser um dos marcos, né, do começo dessa idade arcaica. Aí as lendas e os mitos, né, homéricos ali que ele vai contar, e as colunas dóricas aqui, né. Daí aqui na idade clássica a gente vai ter a guerra persa contra a Pérsia, né, que é a guerra de Atenas e Esparta contra a Pérsia. Aí a guerra do Peloponeso, né, as tragédias, as comédias, né, que são as formas, os dramas, né, que eles vão ser expressos através das tragédias e das comédias, né, que é uma classificação que o próprio Aristóteles faz, né. Aí o Sócrates, o Platão, Aristóteles, a democracia, né, Péricles, Sófocles, as fábulas aqui, o Partenon e as colunas iônicas, né. E daí aqui a gente vai ter o Império do Alexandre o Grande, né, que é o Império Helenístico aqui, né, que vai ser o maior império, né, que a Grécia conquistou, né, vai ser a partir de 336 aqui, né. Daí a derrota, né, do Império Persa e a derrota depois que vai ocorrer ali dos gregos, né, para Roma, né, no caso. O domínio helenístico vai de 323 a 146, né, a Roma domina a partir de 146. Aí aqui, né, a gente vai começar então com a civilização cicládica, né, que a gente estava falando, que seriam as Cíclades, né. As Cíclades, elas são um grupo de ilhas, né, no norte do Mar Egeu. Seu nome indica as ilhas que formulam um circo à volta da ilha sagrada de Delos, né. Deixa eu só pegar aqui, né, pra gente ver bem certinho aqui, né. Essas ilhas aqui, né, que são as ilhas cicládicas aqui, né. Daí eu peguei um mapa aqui. A ilha de Delos é essa aqui, ó. Essa aqui é a península da Balcânica aqui, né, que é onde fica o território da atual Grécia. E essa aqui é a península do Peloponeso, que é o mar Mediterrâneo, e aqui é a ilha de Creta, né. E daí aqui é a península da chamada Anatólia, né, ou Iônia, que é a atual Turquia hoje, né. Então, aqui essas ilhas são as ilhas cicladienses, né, que a gente chama. Aqui, como a gente vê aqui, elas foram dominadas, né, foram consideradas a origem, né, da civilização grega. E daí depois foram dominadas pela civilização minoica aqui, né, que é a ilha de Creta aqui, né. Aqui a gente tem bem certinho, né, cada período. Daí a ilha de Delos, né, coloquei aqui nesse mapa. A pequena ilha de Delos, né, situa-se aproximadamente no centro do grupo de ilhas do Mar Egeu, conhecido como Cíclades, tendo servido como santuário de Apolo, né, na antiguidade clássica, e sendo considerada mesmo o berço desse deus, bem como Artemis. Essas questões geográficas aqui, né, na Grécia, elas são bem necessárias, né, para ver a própria questão da mitologia, né, qual é importante, o próprio Minotauro na ilha de Creta, esse santuário de Apolo ali na ilha de Delos, né, a ilha de Delos é aqui, né, ela não fica, o santuário de Apolo não ficava aqui no próprio território que é da Grécia agora, ele ficava aqui, né, na ilha de Delos. Então a mitologia grega, ela é muito importante entender essa conjuntura geográfica aqui para entender da mitologia grega, né. Ela foi a sede da Liga de Delos, né, congregava, aliás, os aliados de Atenas contra Esparta, e onde primeiramente esteve guardado o tesouro da Liga, né. Na guerra de Atenas contra Esparta, né, que era a guerra do Peloponeso, a Liga de Delos foi uma instituição importante, digamos assim, né, uma liga importante que eles fizeram em torno aqui da cidade da ilha de Delos aqui, né. Ela foi declarada patrimônio mundial, né, entre 900 e 100. A ilha de Delos foi o mais importante santuário pan-helênico, né. Lá foi nessa ilha que eles fizeram o santuário, né, que eles adoravam os deuses deles, né, porque o povo grego era um povo politeísta, né, então eles adoravam os deuses ali eles fizeram o santuário e eles foi considerado o mais importante ali, né. Durante o século VII a.C., Delos era um centro jônico, né, conhecido por ser um lugar sagrado, né.
A história de Delos está intimamente relacionada a Apolo, deus do sol. A ilha é pequena, rochosa e desértica, banhada de luz ao amanhecer ou anoitecer, pois nenhuma montanha ou vegetação produz sombras, né? Aqui os jônios, né, eles são um dos principais povos, né, que são conhecidos por formar, né, o povo grego, né, são os aqueus, os eólios e os jônios, né, e os dórios, né, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, são quatro, digamos assim, etnias, né, que formaram o povo grego, né, que é ali na Península Balcânica. Aqui no caso delas era um centro dos jônicos, né, dos jônios, centro jônico. Aqui tem mais um mapinha, né, falando essas aqui são as ilhas Cicladienses aqui, né, Santorini, Naxos, Tinos, a própria ilha de Delos. E aqui a gente tem a ilha de Patmos, que quem conhece a Bíblia sabe que João, no Apocalipse, quando ele foi preso, ele foi exilado na ilha de Patmos, quando ele foi preso pelos imperadores romanos lá, né, pelo imperador romano. E aí temos aqui também, né, mais umas ilhas aqui, né, nesse lado. E aí temos as ilhas chamadas das Esporades aqui, né, tá no mapa em inglês, que são essas aqui. Então, esse daqui é a geografia do mar Egeu, né, daí que a gente tem a ilha de Creta, né. Então, essa geografia do mar Egeu aqui, né, daí o mar Egeu seria no caso aqui a gente desembocaria aqui no Mediterrâneo, né, e aqui essa geografia que é muito importante para entender toda a relação, né, que existia na antiguidade, né, desses povos. Por exemplo, aqui, né, a própria cidade de Troia, né, que é uma coisa que a maioria do pessoal não conhece. A cidade de Troia, ela ficava aqui, né, do outro lado, aqui na península da Anatólia, né. Acho que era mais ou menos por aqui. Então a Troia não ficava aqui, né, na Península Balcânica. A Troia ficava aqui na Península da Anatólia, né, na chamada Península da Ásia Menor, aqui, onde é a atual Turquia. E é uma das coisas mais importantes, né, quando você fala em período homérico, ali não tem como falar em período homérico sem falar da Guerra de Troia, né. Aí, né, mais umas características aqui das ilhas Cicladienses é que elas se desenvolveram graças aos benefícios trazidos pela localização, né, pois além de serem próximas ao continente, haviam se tornado um importante cais natural, né, que elas eram um cais natural aqui, né, então elas utilizaram disso para se movimentar economicamente, né. Aparentemente foi uma grande importadora e exportadora de bens, como evidenciado pelo grande número de vasos do continente de Creta encontrados nas ilhas durante as escavações. Além disso, a maior parte dos assentamentos do período eram localizados no leste do mar Mediterrâneo. Outro fator que impulsionou o desenvolvimento da civilização cicládica foi a pequena disponibilidade de terras férteis, com abundância em recursos minerais, né? Ferro, cobre, chumbo, prata, mármore, obsidiana e esmeril. E o crescente desenvolvimento da metalurgia no Mediterrâneo durante o período os ilhéus das Ciclades lançaram-se avidamente no comércio do Egeu, né? Anatólia, continente grego, Creta e ilhas aqui, né? Anatólia no caso aqui, ó. Essa aqui é a Anatólia, né? A ilha de Creta é aqui, então essa era a relação que eles tinham aqui, né? Com a Anatólia e isso que era o comércio do Egeu, ele habitava aqui, né? Na Anatólia e na ilha de Creta. Fazendo das Ciclades uma rota comercial de grande prestígio, né? Mas ainda que esse comércio foi um pouquinho depois, né? Que foi surgindo, não foi bem no início, né? Porque antes eles só usavam, eles apenas cultivavam, né? Na pré-história eles apenas só cultivavam o próprio alimento, né? A atividade agrícola era mais importante, né? Para movimentar o comércio. Evidências em Milos indicam a presença humana desde pelo menos o milênio 12 a.C., né? Para a extração de obsidiana, né, que é um metal ali da ilha. No entanto, as Cíclades possuem assentamentos humanos permanentes desde aproximadamente o milênio 5 a.C., né. Então eles colocam aqui que alguém pode ter chegado ali, né, retirar obsidiana, né, que era o metal ali, e depois voltou, né, ou para a Península aqui micênica, para a Península Balcânica, né, que era a civilização micênica aqui, né, que era a mais antiga daqui, ou para a própria Creta aqui, né, ou para alguma dessas ilhas aqui. E daí isso foi só em 5 a.C., né, ou seja, 501, né, 600, que aqui a gente faz o inverso, né, porque a gente está indo de uma forma decrescente, né, 600 para o zero, né, que é o nascimento de Cristo. Então,
Aqui a gente, se for o caso, né, eles falam que podem ter tido assentamentos humanos permanentes aqui só aproximadamente em 5 a.C., né? Antes eles iam só pegar a obsidiana, né? Ruínas do Neolítico recente foram datadas em todas as ilhas, né? Especialmente em Saliagos, que é aí na caverna de Zaz. Seus habitantes viviam em comunidades independentes que praticavam agricultura, né, com cevada, trigo, lentilhas e feijão, e pecuária. Ovinos, caprinos, suínos, bovinos de pequeno porte e pesca, atuns e moluscos. Né? Então eles usavam já da agricultura, né? O Neolítico é a característica dele a agricultura, né? Que eles não tinham ainda atividade comercial, então eles apenas cultivavam, né, para a sua própria subsistência, né? Eles eram povos agrícolas. Confeccionavam ferramentas em osso, obsidiana, sílex e cobre. No final do período, cestos vasos era similar à de Creta, né, do continente, no entanto possuía, segundo Sinclair Hood, uma forma distintiva e uma bacia em um pé alto comparável com o tipo que ocorre no Neolítico recente. Né? E ídolos de mármore, cerâmica, artigos pessoais em ouro, prata e cobre obsidiano. Uma faixa de ouro perfurada identificada na caverna Zaz comprova a participação dos ilhéus das Ciclades nas rotas comerciais do Egeu. Os assentamentos do período eram murados e compreendidos por pequenos edifícios retangulares. Em Kepala foi identificado o mais antigo cemitério localizado fora das cavernas do Egeu. Então aqui ele fala um pouco, né, a cerâmica, né, no Neolítico é uma coisa muito importante, né, eles utilizavam da cerâmica, já que não tinha escrita, né, para depois entender como que essa civilização vivia. Né? Eles pegavam os textos e os desenhos da cerâmica e faziam pegavam, né, para análise para entender como que a civilização vivia. Então eles pegavam aqui, eles entenderam, né, que eles faziam ferramentas com osso, né, com essa obsidiana, né, que é um metal que tinha lá, né, o próprio sílex, que é outro metal, e o cobre, né, o cobre da idade do cobre, né, o cobre ele como já falei numa aula do Neolítico, né, ele servia só para fazer mais as estátuas, né, porque ele era um material muito mole, né, ele não servia para fazer o machado, os materiais de guerra ali. E eles encontravam cestas e vasos, né, que eram iguais às de Creta, né, e do continente ali na civilização micênica, né. E aí esse Sinclair Hood aqui, né, ele coloca que uma forma distintiva é uma bacia em pé alto comparável com o tipo que ocorre no Neolítico recente. Né. Eles tinham uma característica um pouco peculiar, né. E os ídolos, né, da religião, que eram de mármore, cerâmica, aqui a cerâmica, como eu falei, né, e os artigos pessoais aqui nesses outros materiais aqui, né. Então eles não diferiam, algumas coisas não diferiam, né, dos povos neolíticos, né, que eles foram, como não tinha escrita ainda, né, a gente teve que entender eles através das pistas que eles deixaram, né, e muitos eram só através dessa cerâmica, né, que a gente conseguiu. Então aqui a gente tem uma noção, né, dessas primeiras civilizações que são consideradas as mais antigas, né, que são aqui nessas ilhas cicladienses, né. E agora a gente vai passar para a civilização creto-micênica, né, que seria no caso a ilha de Creta ali e a Península Balcânica, né. Deixa eu colocar um mapinha mais rápido aqui, ó. Aqui então a gente vê, né, a ilha de Creta é essa aqui, que é chamada a civilização minoica, né, porque tem o labirinto aqui, né, do Minotauro, que é na cidade de Knossos. E a civilização micênica, ela vai nascer aqui, né, na própria Península Balcânica, né, que é a civilização considerada mais antiga, né, que aqui tem os cicladianos, né, aí os minoicos, daí a civilização mais antiga na Península Balcânica seria a própria civilização micênica, né, que agora a gente vai falar nesse período creto-micênico. Né. Quem descobriu, né, a civilização minoica, que é a civilização da ilha de Creta, foi esse arqueólogo Arthur Evans. E essa civilização, né, ela teve o domínio ali, né, na ilha de Creta de 1800 a 1500. Quem descobriu a civilização micênica, né, foi o arqueólogo Heinrich Schliemann, que a civilização micênica é aproximadamente 1500 a 1150, se não me engano. Tá, aí eu coloquei, né, que as origens na Grécia, né,
que atualmente a Grécia é um país europeu, né, localizado na Península Balcânica. A Península Balcânica é essa aqui, né? Essa aqui é a Península Balcânica aqui, e essa aqui é a Península do Peloponeso, né? E aqui temos a Península da Ásia Menor aqui, né? E o Mar Egeu aqui, que divide a península, essa península aqui da Turquia, né? Que era a Península da Anatólia, ou chamado também de Oriente Próximo, ou Ásia Menor. Esse é o Mar Egeu que divide, né? Ele separa aqui a Península Balcânica da Península da Anatólia, que é o Turquia hoje. Daí aqui, né, que temos o Mar de Marmara, né, que separa a Europa aqui da Ásia. E aí o Mar Negro ali. Aqui embaixo o Mar Mediterrâneo e a ilha de Creta ali, né? Seu território, né, é formado pela parte continental e pela insular, né, no caso as ilhas também, né, composta de mais de 2.000 ilhas espalhadas pelos mares Egeu, Mediterrâneo e Jônico, né. Aqui então dá pra gente ver, né, o quanto que eles têm aqui, né, de ilhas aqui. Aí as ilhas Cicládicas aqui, algumas ilhas aqui. Então essas ilhas aqui são todas compostas, compõem o território da Grécia, né. Aqui no Mar Jônico, até algumas aqui no Mar Mediterrâneo, até chegando aqui bem lá embaixo ali, né. Aqui temos a cidade de Halicarnasso, né, onde o primeiro historiador, chamado Heródoto, né, é considerado o primeiro historiador. O Heródoto, ele é de Halicarnasso, aqui, ó, pra gente ter uma noção. Ele era aqui de uma colônia grega, né, de Halicarnasso. Que nesse tempo aqui, ele acabou, Halicarnasso era uma colônia dos Dórios, né, aqui, como está identificado aqui. A própria Mileto era uma colônia grega, né, do Tales de Mileto, que é um filósofo muito conhecido, né, considerado um dos pais, ou o pai da filosofia, né, que foi o primeiro pré-socrático. Então eram todas colônias gregas, né, não era o próprio território da Grécia em si, mas eram colônias gregas aqui, né. Éfeso, né, tem a carta de Paulo aos Efésios aqui, né. A cidade de Éfeso aqui é tudo na Península da Anatólia, não, que é a Turquia aqui. Então essa é a extensão territorial da Grécia ali, né. Atualmente ele não tem essa península aqui, não está no território da Grécia, mas essas ilhas aqui estão. Nas origens da civilização grega, esse território foi ocupado por diferentes povos indo-europeus, né, que entre 5.000 e 3.000 anos atrás ali se estabeleceram e se miscigenaram, né. Seriam os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, né, são os principais formadores aqui, né, dessa civilização ali, né, que vai se tornar posteriormente a Grécia. A miscigenação étnico-cultural entre eles e a aquisição de hábitos e costumes de outros povos, como dos fenícios e dos egípcios, estão na base da formação da civilização grega. Além disso, os gregos também receberam forte influência da civilização minoica, né, que é a civilização de Creta ali, também conhecida como cretense, por ter sido desenvolvida em torno da ilha de Creta, né. Então, vamos falar primeiro aqui, né, da civilização de Creta, que é a civilização minoica, né, daí depois a gente fala dos micênicos, né. A Creta tem, aqui é dados apenas geográficos, né, 8,3 mil quilômetros quadrados, né, maiores ilhas do Mediterrâneo, pertence à Grécia, né, hoje, e atrai todos os anos turistas do mundo inteiro que vão conhecer os vestígios dessa civilização milenar. O mais importante aqui, né, da Grécia, de Creta, aliás, são as ruínas do Palácio de Minos, né, erguido na antiga cidade de Knossos, né. Por exemplo, são muitos procurados pelos visitantes, né. E conta a lenda, né, que o rei teve um filho que seria meio touro e meio homem, e aí ele prendeu ele lá, né, no Palácio de Knossos, no labirinto do Minotauro, né, que essa seria a lenda do Minotauro. Toda ela se passaria ali na ilha de Creta, né, nessa ilha aqui, ó. Deixa eu apagar esses riscos aqui. Então o filho do rei ficaria preso aqui, né, na ilha de Creta, né, que é a origem dessa civilização minoica aqui, né. Ela é rica em afrescos, né, tem uns afrescos assim que é eles têm eles datam, né, de 1500 a.C. E até hoje estão lá no Palácio de Minossos, assim, dos golfinhos, assim, que são muito bonitos e são um patrimônio cultural da humanidade, né, que foram feitos há 3.500 anos atrás, né. Então tem um outro afresco que é tipo um pássaro, assim, que é parecido com uma fênix, assim, vermelho. Então são obras de arte que foram feitas há todo esse tempo atrás aqui
e duraram até hoje, né? O palácio foi construído, né, por volta de 2000 a.C. e era uma enorme edificação de 20 mil metros quadrados. Os historiadores acreditam que ele teria servido não apenas de morada real, né, mas também como centro administrativo e comercial dos cretenses. Com seus cômodos e corredores, o palácio lembrava um labirinto, né? Segundo pesquisadores, ele teria servido de inspiração para a figura do Minotauro, ser mitológico, metade touro, metade homem, que vivia encerrado em um labirinto na ilha de Creta e se alimentava de carne humana. A civilização que construiu o Palácio de Minos, né, ficou conhecida como minoica. Os minoicos e outros povos tiveram forte influência no processo de formação da civilização grega, né? Então, como eu falei, né, é muito interessante conhecer, né, essa geografia grega aqui para entender da mitologia, né? Porque a mitologia do Minotauro aqui, né, a gente tem que entender que foi com relação à ilha de Creta, né, e ao palácio de Knossos aqui, né, que o rei Minos colocou o Minotauro lá, né, e prendeu ele num labirinto, né, e segundo conta a lenda, ele ficava comendo carne humana lá, né? Então, aí o palácio, né, do rei Minos, que ficou conhecido nesse tempo, foi o motivo que fez com que essa civilização fosse chamada de minoica, né? Foi em referência ao rei Minos, né, que era como ele usava nesse palácio, ele usava o palácio como morada real e também como centro administrativo, né, comercial, né, do povo cretense. Aí eu coloquei um mapinha aqui, né? Daí aqui eu coloquei essa divisão é, de cada povo, né? Os eólios são esse território verde aqui, né? Aqui, por exemplo, aqui na Tessália, em Delfos, no Peloponeso aqui, né? No Peloponeso aqui, nessas outras ilhas aqui no Mar Jônico. E daí os jônios, né, em amarelo aqui na Ática. Essa aqui é a ilha Ática, né? Que foi falado no outro slide. Aqui. Essa aqui, ó, a Península Ática aqui, né? E aí, esse calcídico aqui nesses lugares bem não são tão conhecidos, né? Aqui alguns são conhecidos, mas outros aqui nem tanto, né? Eretria. E aí o domínio dos Dóris aqui em roxo, né? Nessas ilhas aqui perto da Licarnasso, essas outras ilhas aqui, a Esparta, né? Pilo. E essa outra ilha aqui também de Córcera. E os minoicos seriam aqui, né? Na civilização que morou aqui em Creta, né? Então, oficialmente é considerado que eles dominaram ali de 1800 a 1500, né? E aí depois disso, em 1500, a ilha foi dominada pela civilização micênica, né? Que é a civilização que vai nascer aqui, né? Na própria Península Balcânica. Então, mas eles têm muita importância, né? Por causa do Palácio de Knossos, né? Que foi o que eles, digamos assim, o vestígio mais forte que eles deixaram ali, né? Eles já escreviam também, né? Tinha uma escrita digamos assim, daquele estilo cuneiforme, né? Como se fosse o hieróglifo, né? Que não é uma escrita, digamos assim, que fazem aqueles silabários, né? Que não é uma escrita como se cada letra representa um som, né? Eles faziam uma escrita, que eu acho que é pictórica o nome, né? Que digamos assim, cada símbolo representa a própria coisa, digamos assim, né? Eles faziam um desenho, por exemplo, de um palácio, né, que representava o próprio palácio. Não seria a letra P juntando com a letra A, com L, com A. Seria uma língua que ela é classificada, acho que de uma outra forma, né? Não vou falar bem o termo exato, não lembro bem certinho, né? Não sou linguista, mas talvez pictofórmica, alguma coisa nesse sentido. Mas que não é uma escrita com letras, né? É uma escrita com símbolos, né, que eles tinham. Então aqui a gente vai ter mais umas informações deles aqui, né? Que sobre as origens dessa civilização, né? Sabe que por volta de 2500 eles já podiam ser encontrados, né, em Creta. E eles eram artesãos, né? Hábeis no fábrico de joias e outros artefatos de metal. Por eles viverem em ilha, desenvolveram a produção de embarcações sofisticadas, né? Com quais por volta de 2000 a.C. expandiram e dominaram o comércio pelo Mediterrâneo, né? Esses povos do Mediterrâneo, né, eles tiveram que se adaptar, né, ao mundo que eles viviam, e por isso eles tiveram que começar a construir embarcações, né? A própria Creta aqui, né, para não ficar isolada, né, de tudo, ela teve que construir embarcações. Os fenícios também, né,
que depois vão ser os maiores navegadores ali do Mediterrâneo, que vão ser muito comerciantes e utilizar disso, né? Então eles, para conseguir contato, né, com esses outros lugares próximos aqui, eles precisavam investir e entender como fazer embarcações, né, para poderem fazer o próprio comércio, né, para eles poderem se expandir. Devido às atividades comerciais intensas, né, inclusive com mesopotâmicos e egípcios, os cretenses assimilaram diversos traços de diversas culturas. Né. A prosperidade advinda com o comércio possibilitou um grande desenvolvimento urbano, né, propiciando a construção de portos, aquedutos e palácios. Né. Aí, por volta de 1450, a sociedade minoica estava dividida em vários principados independentes, submetida ao controle do rei Knossos, né, que é do Palácio de Knossos, que eu já falei. Sua pirâmide social apresentava no topo uma aristocracia formada pelo rei e por nobres, mercadores e sacerdotes, né, seguia esse grupo dos artesãos, artistas e funcionários. Abaixo deles vinham os agricultores e os pastores. E na base da pirâmide encontramos seus escravos. Né. No início do século XV a.C., né, a Creta sofreu vários ataques dos aqueus, que dominaram diversas colônias cretenses numa região. Por volta de 1400, atacaram a cidade de Knossos, cuja destruição marcou o colapso. Então seriam os aqueus, né? Esses aqueus aqui seriam da civilização micênica, ali, né, que estaria na, na Península Balcânica, aqui, né? Essa civilização micênica são as dos aqueus, e eles atacaram e dominaram aqui, né? Aproximadamente 1500 eles foram tomando aqui, e aí depois eles tomaram Knossos. Então, aqui a gente vê que eles tinham uma sociedade estratificada aqui, né? Que existia uma hierarquia, né? A pirâmide social, né? Que tinha a aristocracia, né? O rei, os nobres, os mercadores e os sacerdotes aqui, né? Já definidos, a religião junto com a aristocracia. E depois os artesãos, artistas e os funcionários, né? E aí na terceira casta, digamos assim, os agricultores e pastores. Né? E daí depois de todos ainda os escravos. Né? Então era uma sociedade hierarquizada, né? Uma sociedade estratificada e hierarquizada. Então aí a gente tem em 1400, né, o fim da civilização minoica. Né? Isso aqui é a dialética da história, né, que as civilizações nascem, chegam ao seu apogeu e são invadidas, né, e depois caem. Parece que é uma dialética eterna isso na história. Aí eu trouxe aqui uma periodização só para a gente ter uma ideia, né, para reforçar isso que a gente está falando. Aqui, né, como eu falei, a civilização mais antigas de todas elas são medidas chamadas, né, pelo nome de culturas, né, culturas arqueológicas. Aqui, né, eu coloquei o período aqui, período de 3000 dos 2650, eles colocaram, né, a cultura aqui, né, que seria como se fosse a arte, né, que é Grota Pelos, né. E aqui essa cultura aqui também é chamada de Eutreses, né, e em Creta estava ocorrendo, né, um minoico inferior aqui, né, que seria já a civilização como se fosse uma civilização lá quase da neolítica, né? Depois um pouco da neolítica. E aqui tem, né? Eles vai mudando aqui nessas culturas, aqui é nas Cíclades, né? Não nas cidades, nas ilhas Cíclades. E aqui são as culturas das ilhas Cíclades, né? Até aqui que chega em 1900 que começa a existir uma influência creto-continental, né? Aqui, nesses anos aqui, depois uma influência daí de Creta, né? Minoica, depois micênica. E aqui são outras culturas aqui, né? Com os nomes bem diferentes, estranhos aqui, né? Mas são as culturas arqueológicas daquele tempo. E aí, né? Que é o período chamado Elástico e vai mudando aqui, né? Elástico médio, Elástico superior. E aqui a civilização minoica, né? Civilização minoica e seus de cada fase dela aqui, né? E aqui, enquanto isso, lá no Esta Anatólia existe uma diferenciação, né, de cada sociedade troiana aqui. Né? Seria como que Troia estava. É Troia 1, que cada classificação dessas Troias aqui é um período diferente de Troia. Né? Troia 2, Troia 3, Troia 4, Troia 5. E aqui depois Troia 7, Troia 6 e 7 aqui bem depois, né? Que é 1100, quase no tempo da guerra de Troia. Então, acredito que não vou passar para os aqueus já, porque é muito conteúdo, né? No caso, os aqueus seriam a civilização micênica aqui, né? Mas assim, aqui a gente, deixa eu só voltar para terminar aquele mapa primeiro, para a gente ter uma noção, né? Do que a gente avançou. Para a gente ver, para a gente ter uma noção aqui de como que a gente está longe ainda,
a gente está bem longe ainda, né, da Grécia clássica, né, que é a Grécia do Aristóteles, que é a Grécia do Platão, e ainda a gente está antes ainda da Grécia Homérica, né, que é a Grécia da Odisseia e da Ilíada, né. A Grécia é considerado que o Homero ele vai escrever as suas grandes obras aqui, né, nesse período arcaico, e os filósofos são aqui do período clássico ainda, né? E aí depois de tudo isso que tem o período helenístico, que é o período do Alexandre o Grande, né? Que é o Macedônio. Então, esse período aqui que a gente viu é só aqui ainda. Então, essa civilização cicládica seria a civilização considerada mais antiga, né? Que é nas ilhas aqui cicladianas. E aí depois a civilização cretense, né? Minoica, que seria essa daqui, né? Que ela vai até 1500, 1400 ali, quando ela vai ser dominada pelos micênicos, né? Então nessa aula a gente só viu esses dois por enquanto. A gente viu o quanto que dá trabalho, né, de estudar uma civilização, né? A própria só uma civilização aqui já é dividida e aqui já dá muito trabalho só para ver algumas características dos cicladienses, né, e dos próprios minoicos, né? Então na próxima aula a gente tenta ver essa questão dos micênicos aqui, talvez ia avançar até para a chamada Idade das Trevas, né, da Antiguidade e da Grécia, da Grécia, né, no caso não da Antiguidade, mas que é a fim da Era de Bronze da Antiguidade, né, que ocorrem algumas coisas ali. Então, por enquanto, a gente fecha assim os minoicos e os cicladienses, ou cicládicos, né, das ilhas cicladianas.